Um pai solteiro, dois empregos, uma batalha impossível. Ethan Cole tomou uma decisão naquela noite. A decisão errada, ou talvez a certa. Ele ainda não sabe. 3 dias. Era tudo o que lhe restava antes que um juiz decidisse se ele merecia ficar com a sua filha. 3 dias antes que o Estado pudesse arrancar Alice dos seus braços e entregá-la a uma mulher que já a havia abandonado uma vez. 3 dias para provar de alguma forma que o amor era mais importante do que os zeros na conta bancária. Mas naquele momento, nada disso importava. Naquele momento, ele só queria chegar a casa. Depois de trabalhar em 2 empregos seguidos, 14 horas debaixo do capô de carros e servir café a pessoas que nem sequer olhavam para ele, Ethan mal conseguia manter os olhos abertos. A tempestade batia forte. A chuva martelava o para-brisas como balas. Os relâmpagos rasgavam o céu. Ele só queria ver Alice, abraçá-la, lembrar-se porque se matava dia após dia. Então ele as viu. 2 meninas gêmeas paradas na chuva ao lado de um carro que custava mais do que ele ganharia em 5 anos. Abandonadas, assustadas, acenando por ajuda. Ele deveria ter continuado dirigindo. Deus sabe que ele já tinha problemas suficientes. Mas algo nos rostos delas, aquele olhar indefeso e desesperado, lembrou-o de Alice, de ser abandonado quando mais precisava de alguém. Então, ele parou. O que ele não sabia, o que ele não poderia saber, era que aquelas meninas gêmeas tinham um pai. Um pai poderoso. Um pai que entraria num tribunal em 72 horas, sentaria atrás de um banco e teria todo o mundo de Ethan nas suas mãos. Às vezes, as pessoas que você salva são as que acabam por salvar você. E às vezes, um ato de bondade se torna a única coisa que impede você de perder tudo. Antes de continuarmos, diga-nos na seção de comentários de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. E se esta história lhe diz algo, não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever. Ethan encostou, os pneus a salpicar as poças enquanto parava atrás do sedã de luxo. A chuva era implacável, transformando o mundo num borrão cinzento e preto. Ele ficou ali por um momento, com o motor ligado, observando as duas figuras encolhidas sob o pequeno abrigo da porta aberta do carro. O que estás a fazer, Ethan? Não tens tempo para isso. Mas ele já estava a soltar o cinto de segurança. Ele saiu para a tempestade, a chuva imediatamente encharcando a sua camisa de trabalho. As gêmeas olharam para cima quando ele se aproximou. Rostos idênticos, talvez com 19 ou 20 anos, vestidas com roupas que provavelmente custaram mais do que o seu aluguer. A máscara escorria em traços escuros pelas suas bochechas. Problemas com o carro, Ethan gritou por cima do trovão. A da esquerda acenou com a cabeça, tremendo. Ele simplesmente morreu. Estamos aqui há quase 1 hora. Os nossos telemóveis estão sem bateria e ninguém parou. Até você, acrescentou a outra, com uma voz fraca e agradecida. Ethan olhou para o carro. Um Mercedes, elegante e preto, o tipo de veículo que ele só via quando clientes ricos os levavam à oficina. Ele contornou o carro e foi até o capô. Posso dar uma olhada? Por favor, disseram elas em uníssono. Ele abriu o capô, com a chuva caindo em seu rosto enquanto examinava o motor. Não demorou muito para identificar o problema. Terminais da bateria corroídos, conexão solta. Uma reparação simples, mas não algo que eles pudessem fazer ali, no meio da tempestade. A bateria está descarregada, disse ele, fechando o capô. Não vão a lado nenhum esta noite. Não sem uma ajuda ou um empurrão. As meninas trocaram olhares preocupados. Podemos ligar para o nosso pai, disse uma delas. Mas a sua voz não soava convincente. Provavelmente ele está ocupado. Ele está sempre ocupado. Algo na forma como ela disse isso fez Ethan parar. Ele reconheceu aquele tom, desapontamento envolto em aceitação. Olhem, disse ele. Posso dar-vos uma boleia. Há um hotel a cerca de 15 minutos daqui. Podem ligar para um reboque de manhã. Pode fazer isso? Perguntou a rapariga à direita, com surpresa genuína nos olhos. Ethan encolheu os ombros. Não posso deixar-vos aqui. Vamos. Elas pegaram as malas e entraram no Honda velho dele, um carro que provavelmente parecia uma piada ao lado do Mercedes delas. Mas nenhuma delas reclamou. Elas apenas pareciam aliviadas. Sou a Sophie, disse a que estava no banco do passageiro quando Ethan voltou para a autoestrada. Esta é a minha irmã Maya. Ethan, ele respondeu, concentrando-se na estrada.
Os limpa-parabrisas mal conseguiam acompanhar a chuva. Obrigada por parar, disse Maia do banco de trás. A sério? A maioria das pessoas simplesmente nos vê e continua a andar. As pessoas estão com medo hoje em dia, disse Ethan. Não posso culpá-las. Mas tu paraste, Sophie apontou. Ethan ficou em silêncio por um momento. Tenho uma filha. Ela tem 6 anos. Se ela alguma vez ficasse presa em algum lugar, com medo na chuva, eu esperaria que alguém parasse para ajudá-la. O carro ficou em silêncio, exceto pelo barulho da chuva batendo no teto. Qual é o nome dela? Perguntou Maia baixinho. Alice. Que lindo, disse Sophie. Então, hesitante, você consegue vê-la com frequência? Ethan cerrou os dentes. A pergunta o atingiu mais do que ela poderia imaginar. Sempre que posso, o que pode não durar muito tempo. Ele não tinha a intenção de dizer isso, simplesmente escapou. O peso que carregava finalmente encontrou uma brecha para escapar. O que quer dizer? Perguntou Maia. Ethan apertou o volante com mais força. A mãe dela e eu estamos divorciados. Ela está a tentar obter a custódia total. Diz que não sou apto para ser pai porque trabalho demais, não ganho dinheiro suficiente. O julgamento é daqui a 3 dias. Isso é horrível, sussurrou Sophie. É o que é, disse Ethan, embora a sua voz o traísse. Estou a fazer tudo o que posso. Tenho 2 empregos, poupo cada centavo, vou a todos os eventos da escola. Mas, às vezes, sinto que não é suficiente, como se o mundo já tivesse decidido que não sou bom o suficiente. Maia inclinou-se para a frente entre os bancos. O nosso pai é assim, sempre a trabalhar. Mal o vemos. Ele tem todo o dinheiro do mundo. Mas trocaríamos tudo isso só para jantar com ele uma vez por semana, sem ele estar sempre a verificar o telemóvel. Ele lhe acha que prover tudo é tudo, Sophie acrescentou baixinho. Ele não entende que só queremos que ele esteja presente. Presente, só isso. Ethan olhou para ela. Devias dizer-lhe isso. Já tentamos. Maia disse que ele não ouve. Diz que não entendemos o que é preciso para manter o nosso estilo de vida. Parece solitário, disse Ethan. É, admitiu Sophie, o dinheiro não resolve a solidão. Apenas a torna mais confortável. Eles dirigiram em silêncio por um tempo. A chuva batia no carro, relâmpagos iluminavam ocasionalmente a estrada escura. Ethan pensou em Alice, na audiência de custódia, em como ele estava lutando tanto para mantê-la, enquanto essas meninas lutavam apenas para serem vistas pelo pai. Pareces um bom pai, Maia disse por fim. Do tipo que para numa tempestade. Do tipo que aparece. A garganta de Ethan apertou. Estou a tentar ser. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz, Sophie disse. Ele entrou no estacionamento do hotel 20 minutos depois. As meninas juntaram as suas coisas e Sophie virou-se para ele antes de sair. Obrigada, Ethan. A sério? Não precisavas de nos ajudar, mas ajudaste. Ela fez uma pausa. Espero que o juiz veja o que nós vemos, que és exatamente o tipo de pai que a tua filha precisa. Eu também, disse Ethan baixinho. Elas desapareceram no átrio do hotel e Ethan ficou ali sentado por um momento, com a chuva e ainda a bater no para-brisas. 3 dias. Ele tinha 3 dias para se preparar para a luta da sua vida. Ele dirigiu para casa durante a tempestade, com a mente a mil. Quando finalmente entrou no seu complexo de apartamentos, já passava da meia-noite. Subiu as escadas até o seu apartamento no 2º andar, exausto até aos ossos. Lá dentro, Alice dormia no sofá, com um cobertor puxado até ao queixo. A senhora Rachel, da casa ao lado, estava sentada na poltrona a ler uma revista. Ela tentou esperar por si, sussurrou a senhora Rachel levantando-se, mas não conseguiu. Obrigado por tomar conta dela, disse Ethan, tirando os $20 que tinha reservado para ela. Era dinheiro que ele não podia gastar, mas não tinha escolha. A senhora Rachel recusou. Fique com ele. Precisa mais dele do que eu. Depois que ela saiu, Ethan ajoelhou-se ao lado do sofá, afastando o cabelo do rosto de Alice. Ela se mexeu, abrindo os olhos. Papai. Oi, querida, cheguei. Senti a tua falta, murmurou ela, ainda meio adormecida. Também senti a tua falta, querida. Ele beijou a testa dela. Voltas dormir. Mas ela sentou-se esfregando os olhos. Papai, vamos ficar bem? A pergunta o deixou arrasado. Ela tinha 6 anos. Não deveria ter que se preocupar com coisas assim. Vamos ficar bem, ele mentiu, puxando-a para um abraço. A mamãe diz que talvez eu tenha que morar com ela, que você não pode cuidar de mim. A voz dela era tão fraca, tão assustada.
Ethan a abraçou com mais força. A sua mamãe está errada, e Alice. Eu posso cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Não importa o que aconteça naquele tribunal, eu sou o seu pai. E eu amo você mais do que qualquer coisa neste mundo. Eu não quero te deixar. Ela sussurrou em seu ombro. Não vais, prometo. Era uma promessa que ele não sabia se poderia cumprir. Mas enquanto abraçava a filha no seu pequeno apartamento surrado, com a chuva ainda batendo contra as janelas, Ethan Cole fez uma promessa a si mesmo. Ele lutaria com tudo o que tinha. Por ela, sempre por ela. Faltavam 3 dias para o tribunal. Faltavam 3 dias para que todo o seu mundo fosse decidido por um estranho de toga preta. 3 dias até enfrentar o juiz Benjamin Whitmore. Ele só ainda não sabia disso. O tribunal cheirava a madeira velha e ansiedade. Ethan sentou-se à mesa do réu, com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. O seu defensor público, o Sr. Clark, folheava os papéis ao seu lado, murmurando ocasionalmente para si mesmo. O homem estava a dar o seu melhor, mas Ethan podia ver isso nos seus olhos. Ambos sabiam que não seria fácil. Do outro lado do corredor, Lena estava sentada, perfeitamente composta, com um vestido azul marinho que provavelmente custava mais do que Ethan ganhava num mês. O seu advogado, um homem elegante chamado Davidson, parecia estar habituado a casos como este. Lena nem sequer olhou para Ethan. Não tinha olhado para ele uma única vez desde que entraram na sala do tribunal. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. O ilustre juiz Benjamin Whitmore presidindo. Ethan levantou-se com as pernas a tremer. Era isso, o momento que determinaria tudo. Ele olhou para a porta atrás do banco, esperando pelo juiz que decidiria se ele era digno de ser chamado de pai. A porta se abriu e o coração de Ethan parou. O juiz Benjamin Whitmore entrou, alto, distinto, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos perspicazes que varriam o tribunal. Ethan reconheceu-o instantaneamente, não por já o ter visto antes, mas pela semelhança, aqueles olhos, aquele queixo forte. Ele tinha visto essas características apenas 3 noites antes, na chuva, em 2 jovens que estavam presas na estrada, Sophie e Maya. Não, isso não podia estar a acontecer. O juiz sentou-se ajustando os óculos enquanto abria o arquivo do caso. Os seus olhos percorreram a primeira página e Ethan viu a menor pausa. O olhar do juiz se voltou para cima, pousando diretamente nele. O reconhecimento passou entre eles, silencioso e elétrico. Bom dia, disse o juiz Whitmore, com voz firme e autoritária. Estamos aqui hoje para a audiência de custódia de Alice Marie Cole. Advogados, ambas as partes estão prontas para prosseguir? Sim, meritíssimo, disse Davidson suavemente. Pronto, meritíssimo, acrescentou o Sr. Clark, embora a sua voz não transmitisse a mesma confiança. O juiz acenou com a cabeça, mas Ethan podia ver algo a acontecer por trás dos seus olhos. Um cálculo, uma decisão a ser tomada em tempo real. Antes de começarmos, disse o juiz Whitmore lentamente, gostaria de pedir um breve intervalo. 15 minutos. Voltaremos em breve. O oficial de justiça parecia confuso, mas acenou com a cabeça. Vou levantar-me. Todos se levantaram quando o juiz saiu pela porta dos fundos. O advogado de Lena inclinou-se para lhe sussurrar algo, provavelmente tão confuso quanto todos os outros. O Sr. Clark virou-se para Ethan. Isso é incomum, disse ele. Aconteceu alguma coisa? Ethan não conseguia falar. A sua mente estava a mil, tentando processar o que isso significava. O juiz era o pai deles, o pai dos gêmeos, o homem que ele ajudara 3 noites atrás. E agora esse homem tinha o futuro de Alice nas suas mãos. Isso era bom? Mal. O juiz iria recusar-se a julgar o caso? Ele iria usar isso contra Ethan de alguma forma? 10 minutos passaram como se fossem horas. Então, o oficial de justiça aproximou-se da mesa de Ethan. Sr. Cole, o juiz gostaria de vê-lo em seu gabinete. Lena ergueu a cabeça rapidamente. Com licença. Por que motivo? Apenas o Sr. Cole, repetiu o oficial de justiça com firmeza. Davidson levantou-se. Meritíssimo, isto é altamente irregular. Oponho-me a qualquer conversa privada. O juiz não pediu a sua opinião, advogado, disse o oficial de justiça. Sr. Cole, por favor, siga-me. As pernas de Ethan pareciam gelatina quando se levantou. O Sr. Clark agarrou-lhe o braço. Seja honesto em tudo o que ele lhe perguntar. Não tente ser esperto, apenas honesto.
Ethan acenou com a cabeça e seguiu o oficial de justiça por uma porta lateral, por um corredor estreito, e entrou num escritório com painéis de madeira. O juiz Whitmore estava de pé junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a cidade abaixo. "Sente-se, Sr. Cole", disse ele sem se virar. Ethan sentou-se numa das cadeiras de couro em frente à secretária. O seu coração batia tão forte que ele pensou que poderia explodir no peito. O juiz finalmente virou-se e sua expressão era indecifrável. Ele caminhou até a secretária e sentou-se, cruzando as mãos sobre a superfície. 3 noites atrás, ele começou. "As minhas filhas ligaram-me de um hotel. Elas estavam presas na Autoestrada 89 em uma tempestade terrível. O carro delas tinha quebrado e elas estavam lá há mais de 1 hora na chuva. Ninguém parou. Ninguém ajudou. Ele fez uma pausa até você parar. A boca de Ethan estava seca. Eu... eu não sabia quem elas eram, meritíssimo. Eu sei que não sabia. É exatamente isso que quero dizer." O juiz recostou-se na cadeira. "Elas falaram-me sobre si, sobre a sua bondade, sobre como tinha todos os motivos para continuar a conduzir. Estava exausto, tinha os seus próprios problemas, mas mesmo assim parou. Elas falaram-me sobre a sua filha, sobre esta batalha pela custódia. Meritíssimo, juro que não sabia." O juiz Whitmore levantou a mão. "Eu sei que não planeou isto. Sei que é pura coincidência. Mas eis o meu dilema, Sr. Cole. Agora sei quem é. Sei que ajudou as minhas filhas quando mais ninguém o fez. E isso cria um problema." Ethan sentiu um aperto no estômago. "Vai recusar-se a julgar o caso?" "Não", disse o juiz. E Ethan ergueu a cabeça. "Não vou recusar porque analisei o seu caso ontem à noite. Não consegui dormir depois que Sophie e Maya me contaram sobre si. Então, li o seu arquivo. Cada página, cada documento, cada acusação que a sua ex-mulher fez contra si." Ele inclinou-se para a frente com os olhos intensos. "A sua ex-mulher alega que você é financeiramente instável, que trabalha demais, que não pode proporcionar um lar adequado para Alice. Mas eis o que achei interessante. Ela não apresentou nenhuma prova de negligência, nenhuma prova de abuso, nenhuma prova de que Alice não seja amada e cuidada. O que ela apresentou foram muitas opiniões sobre o que um pai deve ser capaz de pagar." Ethan não ousou respirar. "Também fiz algumas chamadas", continuou o juiz Whitmore. "Extraoficialmente para a escola de Alice, para os seus vizinhos, para os pais dos colegas de turma dela. Sabe o que eles me disseram?" Ethan abanou a cabeça. "Disseram-me que nunca falta uma reunião de pais e professores, que se voluntaria para excursões, mesmo quando está a trabalhar turnos duplos, que a Alice fala constantemente de si, das histórias que inventa para ela antes de dormir, do parque onde a leva todos os domingos, de como a ensina a ser gentil." A voz do juiz suavizou-se. "Disseram-me que ela é uma criança feliz que ama o pai." Lágrimas ardiam nos olhos de Ethan, mas ele recusou-se a deixá-las cair. "Também pedi a alguém para investigar mais a fundo o passado da sua ex-mulher", disse o juiz. Algo que o advogado dela teve muito cuidado em evitar mencionar. "Gostaria de saber o que descobriram?" "O quê?", sussurrou Ethan. "Lena Cole foi presa 2 vezes no ano passado por posse de substâncias controladas. Cocaína. Ambas as acusações foram retiradas devido a questões técnicas, mas as prisões estão registradas. Ela também foi despedida do emprego há 3 meses por aparecer intoxicada." O juiz Whitmore pegou numa pasta e deslizou-a pela secretária. "Este é o relatório completo da investigação. Testes de drogas, depoimentos de testemunhas, documentação de comportamento errático." Ethan olhou para a pasta como se ela pudesse explodir. "A sua ex-mulher", disse o juiz calmamente, "não é adequada para ter a custódia da sua filha. Ela tem mentido a este tribunal, e agora vou garantir que a verdade venha à tona." "Por que está a dizer-me isso?", perguntou Ethan com a voz embargada. "O senhor poderia recusar-se a julgar o caso, deixar outro juiz lidar com ele." "Eu poderia", concordou o juiz Whitmore. "Mas não vou fazê-lo porque há 3 noites mostrou-me algo sobre o seu caráter que não posso ignorar. Ajudou 2 estranhos quando tinha todos os motivos para não o fazer. Mostrou bondade quando estava exausto. Parou quando todos os outros continuaram a conduzir." Ele levantou-se. "É esse tipo de homem que quero a criar uma criança. Não porque ajudou as minhas filhas,
Mas por que ajudar estranhos quando mal consegue ajudar-se a si mesmo mostra quem realmente é? Ethan não conseguiu mais se conter. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Vou voltar lá fora, disse o juiz, e vou apresentar esta prova. O advogado da sua ex-mulher vai contestar. Ele vai argumentar. Mas os fatos não mentem, Sr. Cole, e o caráter também não. Ele caminhou em direção à porta, depois parou. As minhas filhas pediram-me para lhe dizer uma coisa. Elas disseram para lhe dizer que a Alice tem sorte, que ela tem o tipo de pai que elas gostariam de ter tido enquanto cresciam. A sua voz ficou embargada. Elas estavam certas. Eu não estive presente para elas como deveria ter estado. Mas você está presente para a sua filha todos os dias. É isso que importa. O juiz abriu a porta. Vamos terminar isto. Ethan voltou para o tribunal em poucos dias. Os olhos de Lena estavam perspicazes, desconfiados. Davidson parecia um predador, a sentir o cheiro de sangue na água. Mas Ethan já não se importava. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que quase tinha esquecido. Esperança. Levantem-se, disse o oficial de justiça. O juiz Whitmore sentou-se com uma expressão agora completamente profissional. Pegou na pasta que Ethan acabara de ver no seu gabinete. Antes de ouvirmos as alegações iniciais, começou o juiz. O tribunal recebeu novas informações relevantes para este caso. Informações que não foram divulgadas pelo advogado do requerente. Davidson levantou-se imediatamente. Meritíssimo, que informações? Não fomos notificados. Sente-se, Sr. Davidson. A voz do juiz estava calma. Não foram notificados porque o seu cliente deliberadamente ocultou isso. O rosto de Lena empalideceu. Senhora Cole, disse o juiz Whitmore, olhando diretamente para ela. A senhora apresentou-se a este tribunal como uma mãe estável e responsável que procura proteger a sua filha de um pai inadequado, mas não mencionou as suas 2 detenções por posse de drogas. Não mencionou que foi despedida do seu emprego. Não mencionou que está atualmente sob investigação por abuso de substâncias. A sala do tribunal explodiu. Davidson levantou-se para protestar. Lena abanava a cabeça, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, mas pareciam lágrimas de pânico, não de tristeza. Meritíssimo, estas acusações foram retiradas. Isto é calúnia. As acusações foram retiradas por questões técnicas, disse o juiz Whitmore calmamente. As detenções ainda constam nos registros. Os testes de drogas ainda são positivos. As declarações das testemunhas ainda estão documentadas. Ele ergueu a pasta. Esta é uma investigação completa realizada pelos serviços sociais. Está tudo aqui. Ele olhou para Ethan e, por um momento, algo passou entre eles. Gratidão, reconhecimento, compreensão. Este tribunal, anunciou o juiz Whitmore, concede a custódia total de Alice Marie Cole ao seu pai, Ethan Cole. Senhora Cole terá direito a visitas supervisionadas enquanto aguarda a conclusão de um programa de reabilitação. Esta audiência está encerrada. O martelo bateu e o mundo de Ethan Cole mudou para sempre. Ethan não conseguia mexer-se. Ficou paralisado à mesa com as palavras do juiz ainda a ecoar na sua mente. Custódia total. Alice era sua. Ela ficaria com ele. O Sr. Clark apertava-lhe a mão, dizendo algo sobre isso ser inédito, sobre como eles estavam com sorte. Mas Ethan mal o ouvia. Ele observava Lena do outro lado do corredor, observando-a desmoronar, enquanto Davidson sussurrava urgentemente em seu ouvido, provavelmente já planejando um recurso que não daria em nada. Ela mentiu. Ela tentou tirar Alice dele com mentiras e quase conseguiu. Sr. Cole. O oficial de justiça aproximou-se. Está livre para ir. Ethan levantou-se com as pernas trêmulas. Olhou para o banco, mas o juiz Whitmore já tinha ido embora. Desaparecera pela porta dos fundos para o seu gabinete. Havia tanta coisa que Ethan queria dizer, tanta gratidão a arder no seu peito. Mas o momento tinha passado. Saiu do tribunal para um sol brilhante. A tempestade de 3 noites atrás parecia agora ter acontecido há uma eternidade. Tudo parecia diferente. O ar, a luz, o peso nos ombros, tudo se transformou no espaço de 1 hora. O seu telemóvel vibrou. Senhora Rachel, como correu? Ela perguntou assim que ele atendeu. Ganhei, disse Ethan, e dizer isso em voz alta tornou tudo real. Ganhei, senhora Rachel. A Alice vai ficar comigo. Ele podia ouvi-la chorar do outro lado da linha. Oh, graças a Deus, Ethan. A Alice estava tão preocupada.
Ela não parava de perguntar se tu ias voltar. Diz-lhe que estou a caminho de casa agora. Diz-lhe que vamos comemorar. Ele praticamente correu para o carro, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. A viagem para casa foi um borrão. Ruas, semáforos e curvas que ele fez no piloto automático. Tudo o que conseguia pensar era em Alice, abraçá-la e dizer-lhe que ela nunca mais precisaria de se preocupar. Quando ele entrou no apartamento, Alice estava sentada no chão com os seus livros para colorir. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados e assustados, procurando respostas no rosto dele. Papai. Ethan ajoelhou-se e abriu os braços. Ela correu para ele e ele a segurou, abraçando-a com tanta força que pensou que nunca mais a soltaria. Vais ficar comigo, sussurrou ele no cabelo dela. Para sempre. Vais ficar comigo para sempre, querida. Alice afastou-se olhando para ele com aqueles grandes olhos castanhos. A sério? Não tenho de ir embora. A sério? Prometo. És minha e nada vai mudar isso. Ela jogou os braços ao pescoço dele e começou a chorar. Grandes soluços de alívio. Ethan também chorou, ali mesmo no chão do seu pequeno apartamento, abraçando a única coisa no mundo que importava. A senhora Rachel observava da porta, enxugando os olhos com um lenço. Vou dar um tempo a vocês dois, disse ela suavemente, e saiu. Por um longo tempo, eles ficaram sentados ali juntos. Por fim, Alice afastou-se e enxugou o nariz na manga. Podemos comer gelado? Perguntou ela, com a voz ainda trêmula. Ethan riu, um riso genuíno que parecia vir de algum lugar profundo dentro dele que estava trancado há meses. Podemos comer todo o gelado que quiseres. Eles foram à pequena gelataria, a 2 quarteirões de distância, aquela com o toldo vermelho, e o dono que sempre dava a Alice granulados extras. Ela pediu chocolate com granulados coloridos e ursinhos de goma. O Ethan pediu baunilha, e sentaram-se à mesinha junto à janela a ver as pessoas a passar. Papá, disse Alice lambendo a colher. O que fez o juiz mudar de ideias? Ethan pensou naquela noite tempestuosa, nas 2 meninas à chuva, na decisão de parar quando poderia ter continuado a conduzir. Ajudei algumas pessoas, disse ele, quando elas precisavam. E acho que, às vezes, a bondade volta para ti de maneiras que não esperas. Como o karma? Perguntou Alice. Ela tinha aprendido essa palavra num desenho animado. Sim, sorriu Ethan, como o karma. Terminaram o gelado e, enquanto caminhavam para casa de mãos dadas, o telemóvel de Ethan tocou. Número desconhecido. Olá, Sr. Cole. Aqui é Benjamin Whitmore. Ethan parou de andar. Meritíssimo, não sei como agradecer-lhe. O que fez hoje? Fiz o que era certo. O juiz interrompeu gentilmente. É tudo, mas estou a ligar porque as minhas filhas gostariam de vê-lo novamente para agradecer-lhe devidamente. Gostaríamos de convidar você e a Alice para jantar neste sábado, se estiverem disponíveis. Ethan olhou para Alice, que o observava com curiosidade. Seria uma honra, disse ele. Ótimo. Vou pedir a Sophie para enviar-lhe a morada por mensagem. Às 19 horas. E, Sr. Cole, traga o seu apetite. As minhas filhas estão a planear este menu há 2 dias. O sábado chegou mais rápido do que Ethan esperava. Ele pediu uma gravata emprestada ao vizinho e certificou-se de que Alice vestisse o seu vestido favorito, o amarelo com girassóis. Eles dirigiram-se a uma morada nas colinas, onde as casas tinham portões e entradas de garagem que cabiam 10 carros como o de Ethan. Sophie e Maya abriram a porta, ambas sorrindo. Você veio, disse Sophie, abraçando-o. Claro que viemos, respondeu Ethan. Maya ajoelhou-se ao nível de Alice. Você deve ser a Alice. O seu pai falou-nos muito sobre si. Alice escondeu-se atrás da perna de Ethan, subitamente tímida. Mas Maya apenas sorriu e estendeu a mão. Quer ver a nossa sala de jogos? Temos todos os videojogos já criados. Bem, quase todos. Alice olhou para Ethan em busca de permissão. Ele acenou com a cabeça e ela, hesitante, pegou a mão de Maya. Elas desapareceram dentro de casa, deixando Sophie e Ethan no hall de entrada. Ela é linda, disse Sophie. É parecida contigo. Obrigado por isso, disse Ethan. Por tudo. Se tu e a tua irmã não tivessem contado ao teu pai, tu terias descoberto de qualquer maneira. Interrompeu Sophie. Pessoas como tu sempre descobrem. Tu lutas pelo que é importante. O juiz Whitmore apareceu no topo da escada, vestido casualmente com jeans e uma camisola. Ele parecia diferente fora do tribunal,
mais suave, mais parecido com um pai normal. Ethan, disse ele calorosamente, descendo para apertar a sua mão. Bem-vindo à nossa casa. O jantar foi animado e cheio de risadas. Alice saiu da sua concha, especialmente quando Maya lhe ensinou a jogar um jogo de corrida e a deixou ganhar. Sophie contou histórias embaraçosas sobre o pai, que aceitou tudo com gemidos bem-humorados. Ethan recostou-se e observou, maravilhado com a rapidez com que as coisas podiam mudar. Após o jantar, enquanto as meninas ensinavam Alice a jogar cartas, o juiz Whitmore levou Ethan para o pátio dos fundos. A cidade se estendia abaixo deles, com luzes cintilando como estrelas. As minhas filhas me disseram uma coisa outro dia, disse o juiz, contemplando a vista. Elas disseram que eu nunca estive presente enquanto cresciam, que escolhi o trabalho em vez delas. Ele fez uma pausa. Elas estavam certas. Agora está aqui, disse Ethan. Por sua causa, disse o juiz Whitmore. Ao ver o que estava disposto a sacrificar pela Alice, como lutou por ela mesmo quando tudo estava contra si, percebi o que estava a perder, o que tinha perdido por sempre colocar o trabalho em primeiro lugar. Ele virou-se para Ethan. Não posso recuperar o tempo que perdi com elas, mas posso fazer melhor daqui para a frente. E eu queria agradecer-lhe por me lembrar disso. Acho que sim, disse Ethan baixinho. Nós dois deveríamos nos encontrar naquela noite. Você precisava ver o que significa estar presente, e eu precisava lembrar que coisas boas ainda podem acontecer, que o mundo nem sempre está contra você. O juiz Whitmore sorriu. As minhas filhas perguntaram se você e Alice gostariam de voltar na próxima semana e na semana seguinte. Acho que elas esperam que isso se torne algo regular. Gostaríamos muito, disse Ethan. Gostaríamos muito mesmo. Eles ficaram ali em um silêncio confortável. Dois pais que encontraram algo inesperado um no outro. Respeito, amizade, compreensão. Lá dentro, eles podiam ouvir as meninas rindo. A risada aguda de Alice, misturada com as vozes de Sophie e Maya, criando um som que parecia familiar. 3 meses depois, Ethan estava sentado no mesmo pequeno apartamento. Mas tudo parecia diferente. Alice estava a dormir no quarto dela e ele estava a ver as fotos no telemóvel, fotos dos últimos meses. Alice e as gêmeas no jardim zoológico, os 4 num jogo de beisebol. O juiz Whitmore a ensinar Alice a andar de bicicleta. A sua vida não tinha ficado mais fácil. Exatamente. Ele ainda tinha 2 empregos. O dinheiro ainda era curto. Mas nada disso importava mais, porque Alice estava com ele. Segura, amada e feliz. E ele ganhou algo que nunca esperava. Uma família. Não por laços de sangue, mas por escolha. Por bondade. Por uma decisão de parar durante uma tempestade, quando poderia ter continuado a conduzir. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Sophie. Noite de cinema no próximo sábado. Desta vez, a escolha é da Maya, então prepare-se para algo estranho. Ethan sorriu e respondeu, estaremos lá. Ele pousou o telemóvel e caminhou até o quarto de Alice. Ela estava enrolada com o seu elefante de peluche, respirando suavemente. Ele beijou a testa dela e sussurrou, amo-te, querida. Quando se virou para sair, ela murmurou durante o sono, também te amo, papá. Ethan fechou a porta suavemente e encostou-se à parede, deixando que o peso de tudo o invadisse. O medo, a luta, a vitória, a graça inesperada de estranhos que se tornaram família. Às vezes, os menores atos de bondade criam as maiores mudanças. Às vezes, parar para ajudar 2 meninas em uma tempestade salva o seu mundo inteiro. Às vezes, as pessoas que você ajuda se tornam as pessoas que o salvam. E às vezes, quando você luta pelo que mais importa, quando você aparece e se recusa a desistir, o universo luta por você. Ethan Cole aprendeu isso da maneira mais difícil, e ele nunca se esqueceria disso. Então, se você está a assistir a isso agora, onde quer que esteja no mundo, lembre-se disso. A gentileza importa. Aparecer importa. Lutar pelas pessoas que você ama importa. Você nunca sabe quando uma pequena decisão demora um momento de escolher ajudar em vez de ir embora, pode mudar tudo. Se esta história tocou o seu coração, faça-nos um favor. Clique no botão Gosto. Partilhe com alguém que precise de ouvir e subscreva o Soul Story para mais histórias que nos lembram o que significa ser humano. Deixe um comentário e diga-nos, alguma vez um pequeno ato de bondade mudou a sua vida?
Adoraríamos ouvir as suas histórias. Até a próxima, continue a aparecer, continue a ser bondoso, continue a lutar pelo que importa.